O que eu vou falar hoje? Hoje eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre entrevistas online, entrevista de emprego online. A gente acabou de passar aí, acabou mal de dizer, né? Porque a população praticamente chutou o balde e encerrou a pandemia, né? A galera não tá com muito saco como estava no início, não. A gente vê que a galera já voltou a fazer as aglomerações, assim, vamos dizer. Então, durante a pandemia, ficou muito nítido, muito evidente a necessidade das empresas, dos profissionais de RH, de uma forma geral, em ter que se adaptar e fazer o processo de seleção de forma remota, né, de forma online. E muitos aplicativos, né, surgiram até mais fortes agora, durante esse processo da pandemia, que muita gente desconhecia. Antigamente se conhecia muito o Google Meet, que era o antigo Hangout, né, o Skype, e agora vem o Zoom e outras plataformas aí que possibilitam fazer esse tipo de entrevistas online. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, enquanto candidato, é tentar se preparar para o uso dessas tecnologias. Por que eu falo tentar se preparar? Você às vezes tem alguma dificuldade técnica em usar alguma dessas ferramentas de entrevista online. Por exemplo, eu não sei usar o Google Meet, não sei usar o Skype, não tenho conta no Zoom. E aí, se algum recrutador entrar em contato com você, por exemplo, amanhã de manhã, para marcar uma entrevista para amanhã mesmo, no período de 1 hora depois, te ligar 10 da manhã, marcando uma entrevista para as 11 horas, você vai ficar desesperado, porque você não tem um aplicativo, você não sabe usar, você nunca usou, e aí isso vai gerar uma ansiedade e uma insegurança em cima da entrevista. Ou seja, você já tem toda a preocupação com o que o recrutador vai perguntar, sobre as possíveis perguntas, como que você vai responder, ou seja, toda a preocupação de uma entrevista normal agora online. E aí você ainda vai ter essa preocupação acumulada pelo fato de não saber usar a ferramenta, enfim. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: investiguem, estudem, utilizem essas ferramentas de entrevistas online para comunicação como um bate-papo, assim como você faz chamada de vídeo via WhatsApp, instalar esses aplicativos para que você possa ter familiaridade com eles, tá? O Google Meet, saber como é que funciona, você pode chamar um amigo, um parente, fazer uma ligação, fazer uma conferência com essa pessoa, para que você possa ter domínio de como funciona. A mesma coisa com o Zoom, se você não tem conta no Skype, criar uma conta, ou seja, utilizar essas ferramentas vai te deixar mais seguro na necessidade de fazer uma entrevista online naquele momento em que o recrutador te chamar. Porque a facilidade da entrevista online hoje, ela diminui o tempo de preparação. Como eu falei, o candidato, muitas vezes ele é solicitado para entrevista horas depois. Então, assim, quando é presencial, eu te ligo hoje para que você vá amanhã. Então, você tem um tempo mais hábil para se preparar. Agora, na entrevista online, é muito comum o recrutador ligar, conversar com você por telefone e verificar a sua disponibilidade de fazer uma entrevista online em questão de 1 hora adiante. Então, você tem pouco tempo para pesquisar sobre a empresa, para pesquisar um pouco sobre a ferramenta, ou seja, o tempo é o inimigo aí nesse caso. Então, você tem que eliminar essa parte de ter que se preparar sobre a ferramenta. Então, o quanto você já souber usar a ferramenta, melhor para você. Você vai poder usar o seu tempo que tem antes da entrevista para outras pesquisas, tá bom? Então essa é a primeira dica pontual. Estude as ferramentas, saiba utilizar as ferramentas de tecnologia de comunicação, tá bom? Porque em algum momento você vai precisar. Segundo ponto, uma entrevista online, ela é uma entrevista. Você precisa então se preparar para ela como você se prepararia para uma entrevista presencial. Em que sentido que eu estou te dizendo? Em praticamente todos. Primeiro, pesquisar sobre a empresa. Se você for convidado para uma entrevista online, você deve ter a mesma postura de pesquisar sobre a vaga, sobre a empresa, quais as características, né? Quais os setores em que ela pode atuar, que ela tem áreas de negócio, quais são os pontos fortes, pontos fracos dessa organização, o que os funcionários dessa empresa têm a dizer, e o mais importante, se você de repente até conhece alguém que trabalha nessa empresa. Então, acionar o seu network para de repente ter informações privilegiadas sobre a verdadeira realidade da organização.
pesquisou sobre a empresa, né, você tem informações que podem ser úteis durante a entrevista, tá? Então essa é a primeira parte que você vai fazer nessa preparação para assistir, para participar de uma entrevista online. A segunda é em relação à escolha do ambiente onde você vai fazer a entrevista online. Isso é muito importante, muito mesmo. Por quê? A entrevista online, o recrutador, ele já está no ambiente preparado dele, que é o escritório, as salas de trabalho dele. E você não, você vai estar em algum lugar. Ou você vai estar na rua, ou você está no carro, ou você está em casa, e você vai ter que organizar qual é o melhor lugar para que você realize essa entrevista online. Quais os cuidados que você tem que ter na escolha do lugar e na preparação? Primeiro cuidado, se você mora em um apartamento ou uma casa que tem mais pessoas que residem na mesma residência que você deve avisá-los e comunicá-los que naquele momento você irá participar de uma entrevista de emprego, que você precisa da colaboração deles para que não haja barulhos, né, em excesso, ruídos em excesso, que não haja distrações como alguém abrir a porta, alguém te chamar, te gritar, enfim, você tem que deixar as pessoas do seu ambiente cientes. Neste momento eu vou fazer uma entrevista online, eu preciso que vocês me ajudem, fiquem em silêncio, eu vou ficar ali no quarto, se alguém tiver a condição de ter um escritório dentro de casa, no escritório, enfim. Se você se sentir mais confortável, até expulse as pessoas da sua casa, tá? Se for seu marido, sua esposa, filho, fala, vai dar uma volta, sai, eu preciso de 1 hora. Se vira. Mas tá chovendo, então fica lá embaixo, vai brincar, vai pra garagem, vai fazer alguma coisa, vai se distrair, mas não faça um barulho e não me interrompa. Então a primeira coisa é o controle desse ambiente para que você se sinta seguro de que não vai acontecer nenhum imprevisto e tirar o seu foco, sua atenção durante a entrevista que estiver sendo realizada, tá bom? A outra coisa que é importante dentro da definição do lugar, o melhor posicionamento da tua câmera, seja do notebook ou do celular, em relação ao ângulo em que você quer que a pessoa te veja, em relação à iluminação do ambiente, tá? Tem que ter alguns cuidados, porque às vezes você prepara aqui a câmera, por exemplo, vocês estão aqui me vendo, e aí eu preparei a câmera aqui antes de entrar ao vivo, eu posicionei, verifiquei a luz. Como é que você vai fazer isso? Simples, antes de começar, abra a câmera do celular, abra a câmera do computador e verifique se a posição que a pessoa vai visualizar está confortável, se não tem um reflexo muito forte, se o seu rosto não está sombreado. Então posicione a sua câmera, seja do notebook ou do celular, em algum lugar, e antes de você colocar, faça esse teste, verifique se a forma como você colocou ali está adequada. Bruna, eu preciso comprar um tripé com ring LED e tudo? Não, cara, você só precisa ter um cuidado de escolher um lugar que tenha uma boa luz, que não tenha uma iluminação nos fundos, como uma janela que entra reflexo do sol, onde você não vai ficar escondido. Isso já aconteceu diversas vezes. Uma das últimas entrevistas que eu fiz com um candidato, na hora que ele entrou, ele estava de costas para a varanda e com muito sol atrás eu não via ele. Eu vi o vulto dele, mas o rosto dele não aparecia. E aí eu pedi para ele mudar de lugar porque eu não estava conseguindo enxergá-lo. Ou seja, o cara acabou de começar uma entrevista, ele organizou e aí ele se vê na necessidade de última hora ali ter que mudar tudo o ambiente. Aí você já perde um pouco a concentração e o foco, o nervosismo aumenta, a ansiedade aumenta. Então, faça esse teste antes, escolha o lugar, escolha a iluminação, teste seu equipamento em relação ao áudio, tá? Por exemplo, o seu microfone do computador está funcionando, do celular está funcionando, a outra pessoa conseguirá te ouvir em relação, né, ao que você está dizendo, o áudio está bom. Se for o caso, você teria que comprar, por exemplo, um fone de ouvido, já ajuda bastante. Ou você pode comprar esses fones de mesa, né, tripé, para galera que grava vídeo, tudo muito comum, tá? Mas não precisa comprar equipamentos caríssimos, né? Vou comprar um ring LED, um tripé, microfone de lapela. Se você tiver recurso e for uma pessoa que está dedicada e vai fazer muitas entrevistas, pode ser que faça sentido para você, mas é um investimento que não é necessário. A própria câmera do seu celular, se ela tiver uma boa resolução,
a captura do áudio, se precisar, você usa o microfone do celular mesmo, aquele que vem um fone de ouvido, no microfone, você coloca aqui, você vai ouvir o recrutador e ele vai te ouvir pela captura do microfone do celular de forma muito boa, tá bom? Então, cuidado com as pessoas que estão no ambiente, expulsem todo mundo ou deixe ciente de que naquele momento você está fazendo uma entrevista. Um detalhe, aí você expulsa todo mundo e deixa o cachorro. Aí o cachorro fica latindo, ele sobe no seu colo, o gato. Então, tem que ter cuidado também com os pets. Não que isso vá te reprovar. Se um cachorro entrar latindo na sua entrevista, ele não vai te reprovar. A questão é que se ele dificultar a compreensão dessa conversa, você pode ser prejudicado porque o recrutador pode não te ouvir direito ou você de se distrair, perder o foco do que você queria dizer, acabar se atrapalhando um pouco na sua entrevista e comprometer o seu desempenho, tá bom? Então essas são as 2 dicas iniciais aí para que você possa organizar a tua entrevista online. Um outro ponto que é incomum das pessoas pensarem e se organizarem é em relação à vestimenta também. Olha só, você tem que pensar que você está sendo entrevistado por um recrutador. Você não pode simplesmente aparecer de forma desleixada. Você tem que cuidar da sua aparência como se fosse uma entrevista presencial, tá? Então, no caso dos homens, ter a barba feita ou penteada, parada. Você não precisa ficar sem barba, mas uma barba cuidada, uma boa aparência, o cabelo penteado, né? De uma forma que você demonstre uma aparência sociável e preparada. No caso das mulheres, o mesmo cuidado que você teria para uma entrevista presencial, eu aposto que você iria passar um mínimo de maquiagem, um batom, para dar um ar mais vivo no seu rosto, o mesmo cuidado você pode ter para a entrevista online. Bruno, então eu sou obrigado a me maquiar, porque nas entrevistas eu não vou maquiada. Não, você não é obrigado a nada. Você tem que se sentir bem com a sua aparência. Se essa aparência é a mesma que você usaria numa entrevista presencial, ok. Agora, se você, para uma entrevista presencial, tem um cuidado, cuida da sua aparência, passaria uma maquiagem, alguma coisa, para a entrevista online você tem que ter o mesmo cuidado, tá bom? O meu cabelo tá bagunçado, então amarra, prende, não tem problema. Você não precisa ir num salão, fazer cabelo, contratar um serviço, mas o mínimo de cuidado da aparência você tem que ter, porque o recrutador vai enxergar aquilo que você está mostrando, tá bom? Então ter esse cuidado com a aparência, com a vestimenta. No caso dos homens, como aqui, por exemplo, na live, vocês só estão vendo a minha camiseta, né? Mas se o recrutador, por algum motivo, ou você por alguma necessidade precisar levantar, aí você tá de cueca, por exemplo, né? Você tá com uma roupa íntima, você tá de pijama, enfim, tá de moletom, uma roupa muito informal. Então tome esse cuidado, né? Tome esse cuidado, não que você vá precisar, o cara vai pedir uma dinâmica, corra na cozinha e traga uma caneca, né? Não é o programa do Gugu em que vai te colocar numa situação assim. Mas como eu falei o exemplo, né, o recrutador entrou na entrevista e por algum motivo a posição da câmera não ficou boa, como aconteceu com o candidato que eu fiz na entrevista, eu solicitei que ele mudasse um pouco de ângulo ou de posição. Então ele teve que levantar, mostrou a casa, então assim, a câmera já estava ligada, né, visualizou a sala, tudo mais. Então às vezes você tem que ter esse cuidado, tem que ter esse feeling de se preparar como se fosse uma entrevista presencial, beleza? Então aí você toma cuidado com a tua aparência física, com a vestimenta. No caso, não precisa passar perfume, que a tecnologia não avançou tanto assim, beleza? Mas esse cuidado até para te dar você está trabalhando um pouco a tua mente, no sentido de, cara, eu estou indo para uma entrevista, então mentalmente você se prepara, né? E aí também fisicamente, quando você coloca uma roupa, uma coisa que te deixa mais confortável, no sentido de segurança, de uma mensagem bonita que você está passando, de profissionalismo, aquela impressão que você quer causar, beleza? Então, esses cuidados são estratégicos e importantes para que você se saia bem na entrevista de emprego de forma online. Outra coisa muito importante é você ter acesso ao seu currículo, tá? Porque muitas vezes o recrutador está fazendo a entrevista lá, aqui por exemplo, eu estou com o meu celular aqui na live e o meu notebook está aqui do meu lado, onde eu estou aberto aqui minhas anotações. Então, no seu caso, poderia ser seu currículo, alguns pontos que você lembra que é importante você citar naquela entrevista, porque você se preparou anteriormente, né? Lembrando, toda entrevista, seja presencial ou online,
o ideal é que você se antecipe a possíveis perguntas que o recrutador vai te fazer. Essas perguntas são relacionadas às suas experiências, né, aos seus conhecimentos e aos seus desejos profissionais em relação à empresa, ou seja, de que forma você se conecta com a empresa, de que forma os seus objetivos profissionais podem ser úteis para aquela organização a médio e longo prazo. Tá? O recrutador ele nunca vai querer contratar um profissional para ficar 6 meses, um ano na empresa, né? Porque ele não quer ter o retrabalho de ter que contratar outra pessoa, até porque normalmente o profissional demora justamente 6 meses, em média, para aprender de fato e desenvolver bem a atividade dele. Por mais que ele tenha experiência anterior, a organização é outra, ela tem outras necessidades, outras formas de trabalhar. Então, demora muito tempo para que a pessoa aprenda o jeito da empresa de trabalhar, tá? Então, ele vai querer que você demonstre interesse em trabalhar a médio e longo prazo, e não a curtos prazo. Então, se antecipar possíveis perguntas do recrutador te ajuda a melhorar suas respostas. Ou seja, se eu virar para você e perguntar aqui aquela fatídica pergunta que muitos recrutadores fazem: aonde você se vê nos próximos 5 anos, profissionalmente falando? E aí você me fala, hoje você está concorrendo para a vaga de assistente financeiro, nos próximos 5 anos eu quero estar formado no meu curso de Direito, tendo meu OAB e com meu escritório de advocacia funcionando. Cara, então você não quer trabalhar na área financeira, seu sonho lá é trabalhar com direito, é isso que você quer, você está estudando para isso, não tem nada de errado nisso. Só que essa resposta não é a mais adequada. Por quê? Porque você está me dizendo o seguinte: eu vou entrar aqui, eu vou usar a sua empresa para pagar a minha faculdade, quando eu terminar eu saio fora. Você acha que o recrutador ele vai ficar satisfeito com essa resposta? Não, então tá, eu vou te dar emprego aqui, você vai, termina aí sua faculdade em 1 ano, 2 no máximo, e aí depois eu me viro e contrato outra pessoa. É meio óbvio, né? Mas muitas coisas que são óbvias, os recrutadores cansam de reprovar pessoas por conta disso. Então, às vezes, o candidato ele se perde na entrevista porque ele não se antecipa a possíveis perguntas. Então é só uma questão de você entender e se colocar no lugar do recrutador. Cara, o que ele quer? O que ele espera de um profissional que vai sentar nessa cadeira e realizar esse trabalho? Quais são as competências que ele precisa? E aí você se antecipar a isso, você se prepara, você se organiza para que as suas respostas elas estejam alinhadas aí com os objetivos, os anseios e as necessidades aí da organização, beleza? E esse preparo para a entrevista online te permite ter colas. Olha que legal, porque como você está me vendo aqui, você não está vendo meu computador, você não está vendo minha tela. Mesmo que a entrevista fosse no notebook, você tem como colocar a sua tela e o recrutador não vai ver a sua tela. Então você pode deixar ali um bloquinho de notas, um Word, com alguns tópicos que você sabe que são importantes. Por exemplo, o que eu posso escrever na minha colinha para uma entrevista online? Competências da vaga. Cara, eu sei que a vaga exige A, B e C. Então eu já vou colocar em caixa alta, em destaque, esses tópicos. Porque eu estou falando aqui olhando para a câmera do computador, igual eu estou aqui agora, olhando para a câmera do celular, e aqui na minha tela do celular tá escrito as minhas colas. Então eu estou olhando para vocês, mas eu estou lendo aquilo que eu deveria falar. Lendo assim, eu não vou parar para ler, mas tem as palavras-chave. E aí você escreve palavras-chave na sua anotação para te ajudar a lembrar que você, nas suas respostas, tem que garantir de que essa competência foi demonstrada, que você conseguiu validar essa competência com o recrutador. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na área de RH. Então, se eu estiver fazendo uma entrevista para analista de RH, profissional na área de RH, eu vou colocar ali, por exemplo, eu tenho que ter competência em solucionar problemas, né? Administrar conflitos. Aí eu vou colocar essas palavras-chave em caixa alta para facilitar a minha leitura, para mim não ter que ficar... deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Óbvio, né? Você vai colocar em uma fonte grande, com uma cor destacada para te ajudar a leitura, de ser que você fique desviando o foco.
Bom, você leu a palavra, na sua mente vai lembrar, putz, eu tenho que falar sobre isso. E a tua resposta, automaticamente você vai introduzir essa competência no teu discurso para te ajudar a lembrar. Cara, então eu coloquei todas as competências que eu tenho e que o cargo exige, e durante a entrevista eu vou dando check, faz um checklist, ó, essa competência eu já falei, essa aqui eu já falei, cara, eu não falei sobre essa, então na próxima pergunta eu vou ver se eu consigo encaixar essa competência aqui no meio da minha resposta de alguma forma para mostrar para ele que eu tenho essa habilidade, que eu tenho essa competência e isso vai me ajudar. Então, você tem que aprender a usar a entrevista online a seu favor, porque ela te dá essa possibilidade, ela tem essa vantagem de você criar esse recurso de ter uma anotação, uma colinha mesmo daquilo que você pode fazer, pode falar, né, na entrevista de emprego. Imagina se você pudesse levar uma cola dessa para uma entrevista presencial, né? O cara te faz uma pergunta e fala, só um momento, eu vou pegar aqui, deixa eu ver minha anotação, né? Você teria essa possibilidade para responder a pergunta de forma estratégica. Lógico que na entrevista presencial seria uma situação bizarra, você seria reprovado de imediato. Agora, na entrevista online, é um recurso que fica escondido e que, se você for inteligente e fizer isso de forma estratégica, você vai ver que vai te ajudar bastante, tá? Aí, muitas vezes, eu não sei vocês, mas na minha época da escola, a gente apresentava segurando a cartolina, né, ia lá na frente da turma, segurava a cartolina assim, e aí tinha que explicar algum tema, falar alguma coisa do trabalho da escola. E o que muitas vezes a gente fazia? A gente pegava, anotava num papel a nossa fala, o que a gente tinha que falar, colocava no verso da cartolina, e aí você estava segurando a cartolina aqui e dava aquele migué e lia o que estava escrito na tua cola, né, para apresentação do trabalho. Toscão isso, né? Lembrando um pouco disso. Se alguém mais passou por essa fase, fez isso, colocou cola na apresentação do trabalho, confirma que para mim, coloca assim, eu fiz, tá? Mas é uma forma de você usar o recurso de uma entrevista online para te ajudar, tá? Essa é uma das vantagens também de você ter essa questão da entrevista online. Outras vantagens, tanto para o candidato como para o recrutador, é em relação à otimização do seu tempo, né? Em relação à questão de custo, você não gasta dinheiro indo para entrevista presencial, você vai gastar passagem, muitas vezes até com alimentação, dependendo do horário da entrevista e tudo mais, tá? Então, esses são alguns pontos para uma entrevista online presencial. Agora, tem outro ponto de uma entrevista online que acontece, que ela não é ao vivo, né? Não é online ao vivo, tá? São entrevistas sobre vídeos gravados. Muitos profissionais, quando enviam um currículo para uma vaga, eles recebem um e-mail com um link para preencher um formulário online, e lá eles pedem para fazer a gravação de alguns vídeos, tá? E aí você tem que fazer o upload do vídeo, respondendo aquelas perguntas, e o recrutador ele vai avaliar justamente essas respostas iniciais, esse teu vídeo inicial, para saber se você continua ou não na entrevista. Então, qual é o macete? Seguir as mesmas regras iniciais, tá? Preparar o ambiente, organizar a apresentação pessoal, muito importante, tá? E entender e ensaiar o roteiro do vídeo que você vai fazer. Então, normalmente esses vídeos eles são orientados com uma pergunta que te direciona, tá? Exemplo, em 3 minutos, fale-me um pouco sobre você. E aí você tem 3 minutos para gravar um vídeo falando sobre você. E aí você tem um outro vídeo para gravar sobre, em 2 minutos, fale qual empresa que você trabalhou, em que você teve melhores resultados e o porquê. E aí você tem que preparar esse vídeo. Então, qual é o macete aqui? Quando você vai gravar o vídeo, você tem a possibilidade de começar a gravar várias vezes. Antes de gravar direto na plataforma lá, onde você vai gravar o vídeo, faça ensaios, grave no seu celular com a câmera normal, voltado para você. Para primeiro visualizar se o áudio está legal, se a posição da câmera está legal, se a luz do ambiente está legal, e o mais importante, para você internalizar se o discurso que você disse naquele vídeo condiz e responde e atende da melhor forma
a pergunta que está solicitada lá no formulário, tá? Por quê? Porque você vai ensaiando. Então, toda vez que você grava, gravei uma, gravei duas, gravei três, e aí você vai internalizando, essa frase não ficou boa, isso aqui não encaixou, você pode ir ajustando até o ponto de você fazer o vídeo definitivo que você vai gravar ou enviar direto lá para aquele formulário, tá bom? E mais uma vez, esses vídeos, eles exigem de você que você responda perguntas direcionadas. Preste bastante atenção na pergunta. O segredo de uma boa resposta está na interpretação da pergunta. E não no sentido literal, mas no sentido de o que o recrutador espera avaliar de competência com esta pergunta, entendeu? Então não é a pergunta assim, fale-me sobre você. Você vai explanar sobre quem você é. Só que o que normalmente as pessoas fazem? Meu nome é Bruno, eu trabalho na empresa tal, eu moro em tal lugar, tenho tantos anos, papapá, sou formado, tenho experiência A, B, C, D e E. Ou seja, a pessoa fala sobre aspectos profissionais de carreira. Quando você tem, na verdade, ali na sua mão a possibilidade de você fazer uma apresentação impactante, fazer uma apresentação diferenciada. Por quê? A maioria dos candidatos seguem essa linha e fazem essa apresentação clássica. Meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, moro em tal lugar, sou casado ou solteiro, tenho filho ou não tenho, sou formado na área X e tenho experiência A, B, C, D e E. Ou seja, você não falou nada sobre você. O que você gosta? Quais seus hobbies, né? O que você sonha, enfim, o que te move, o que te emociona. Às vezes você perde a oportunidade de se conectar com o outro do lado de lá, o recrutador, justamente porque você não se abre, tá? Então essa pergunta possibilita que você se abra um pouco mais e saia de dentro da caixinha, né? A gente ouve tanto falar isso, você tem que sair da caixinha. E aí você vira e repete a mesma coisa que todos os outros candidatos fazem. Então, quando você criar uma apresentação de impacto, a primeira coisa que o recrutador do outro lado vai pensar é: esse cara foi autêntico, essa pessoa foi diferente, ela teve ousadia, ela foi criativa. Olha quantas competências o cara pode interpretar do outro lado com uma apresentação diferenciada. Só uma apresentação, só falando de você. Não estou nem entrando nos aspectos das suas experiências, dos seus conhecimentos, beleza? Então, entender isso já te coloca numa posição de vantagem, beleza? Gravou o vídeo, editou o vídeo. Muitas vezes, se você não souber editar, não precisa, é só mandar, só garantir de que o áudio está bom, enfim, e disparar para aquela plataforma lá que ele estiver solicitando o vídeo, beleza? Sobre entrevista online, galera, essas são dicas que eu acredito que ajudem vocês demais. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, escreva aí a dúvida de vocês sobre o processo de entrevista online, e vídeos de gravação e tal. Uma nova tendência que o mercado vai exigir, que vocês podem já pesquisar, estudar sobre isso e até se antecipar em relação a isso, são vídeos currículos. Tanto o YouTube como outras plataformas já estão sendo utilizadas para que você crie o seu vídeo currículo. Olha só que legal, é o teu currículo lá escrito, agora falado, gravado, onde você apresenta o seu vídeo currículo e você pode disponibilizar isso nas suas redes. Tanto, por exemplo, no LinkedIn, que é a principal plataforma onde você vai utilizar isso, mas você pode criar a sua própria homepage, ou seja, criar um site para você e subir esse vídeo currículo lá para o teu site. E aí, muitas vezes, quando você enviar o currículo para a vaga de emprego, você pode enviar o currículo lá em documento PDF normal e o link para o teu vídeo currículo. E esse teu vídeo currículo é onde você responde 2, 3 perguntas clássicas, faz uma breve apresentação sobre você e deixa ali o recrutador com aquela vontade de te conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais além daquilo que você já falou lá no vídeo. Então isso já vale a pena você estudar um pouco sobre isso, é uma nova tendência do mercado. Agora que a gente veio aí da pandemia com essa questão de coisas online, o avanço da internet em relação à apresentação online, de não precisar fisicamente estar lá, o próprio home office já é uma realidade muito forte aqui no Brasil. Então o vídeo currículo é um recurso muito interessante que cria um impacto muito positivo no sentido, se ele for bem feito, bem estruturado, bem gravado, né, bem editado, ele é um aliado para você na busca pelo seu próximo emprego, beleza?
Eu vou responder uma pergunta aqui que um colega fez, mas não é sobre vídeo currículo, mas eu vou aproveitar o tempo que a gente ainda tem aqui para responder, que é sobre a questão assim, por que as empresas não divulgam o salário da vaga, né? E aí muitas vezes você se candidata, vai para o processo seletivo, chega lá e toma um balde de água fria e se frustra, porque o salário é muito abaixo do mercado, está fora da realidade. Por que as empresas fazem isso? Vamos lá. Bom, você já meio que identificou o problema. Como o salário está muito abaixo do valor do mercado, as empresas elas normalmente não divulgam o salário porque elas não querem expor que elas estão pagando mal, porque elas não querem carimbar na imagem delas empresa que paga mal. Essa empresa paga muito pouco, entendeu? Então elas não divulgam o nome da empresa e o salário justamente para não criar esse mal-estar organizacional com a marca da empresa. Então é uma preocupação com o marketing, com a marca da empresa, não divulgar essa questão salarial. Podem observar, normalmente quando a empresa está com salário dentro do padrão do mercado ou até acima, não tem problema algum ela divulgar a questão do salário, ou às vezes ela nem precisa divulgar porque ela sabe que está pagando mais. Então, ela também não tem essa obrigação de divulgar, tá? Quando a gente divulga, e aí eu vou falar nós, recrutadores, o salário, tem um outro fator. Às vezes se eu divulgar uma vaga, por exemplo, analista administrativo, salário de 3.500, cara, chove currículo de uma galera que não tem nenhum perfil para vaga, mas aquele negócio, pô, o salário é 3.500, eu vou mandar, vai que cola, entendeu? Então tem muito isso também, e aí isso acaba frustrando a gente. Então é um problema coletivo, é um problema que os recrutadores têm, porque eles têm que administrar, né, essa questão de currículo fora do perfil, e um problema do outro lado é o candidato que às vezes vai para o processo seletivo, chega lá, o salário é muito fraco. O que você pode fazer para evitar esse tipo de situação? Recebeu a ligação, oi, eu queria te convidar para uma entrevista de emprego, papapá, papapá. Olha, você tem condições de falar sobre a faixa salarial? Ah, não posso. Não, é porque eu já estou trabalhando e eu tenho que avaliar se compensa ir para a entrevista, até para poupar o seu tempo, se colocar como parceiro da empresa. Se o cara não quiser falar, você pode ser mais incisivo e falar o seguinte, ó, então tá, eu vou te dizer quanto que eu ganho aqui hoje e você só precisa me dizer se compensa ou não eu ir na entrevista, eu ganho tanto. E aí, compensa? O cara vai te dizer se sim ou se não, tá? Normalmente o recrutador, cara, ele entende o teu lado, ele não vai dificultar muita... Só se ele tiver de mau humor ou for um profissional bosta. Mas, no geral, se a pessoa perguntar, ela vai abrir pelo menos uma média. Falar, ó, eu não tenho um valor exato. Sim, mas na faixa de 2.500 a 3.000 reais, você poderia só me confirmar? Porque se for, tá legal para mim. Ah, não, é abaixo de 2.000? Não, se for abaixo de 2.000 eu não tenho interesse, tá? Então, essa questão do salário, normalmente o recrutador não divulga por conta disso, beleza? Então, fica respondida aí a pergunta do Danilo, parceiro. Eu vi que você tinha entrado na live, eu não sei se você ainda tá aí, tá bom? E para finalizar aí, galera, hoje é sexta-feira. Para você que está acompanhando aí, chegou, eu não estava acompanhando os outros dias de live, tá aqui no meu IGTV. Algumas dessas lives ficaram gravadas, outras não. Eu postei aqui no meu perfil, então você pode ir lá no meu perfil do Instagram aqui e verificar lá no meu IGTV as outras lives, tá bom? Para pegar alguns insights, algumas dicas que podem te ajudar. Eu tenho feito esse trabalho, eu trabalho na área de RH há um pouco mais de 15 anos, né, como consultor de recursos humanos, e durante ao longo desse período aí de 15 anos já entrevistei gente pra caramba, já fiz as contas aí, deu para mais de 15 mil pessoas, é gente demais. E muitas pessoas são reprovadas no processo seletivo não porque elas são ruins, muito pelo contrário. A maioria dos profissionais são muito profissionais bons para as vagas e a maioria delas são reprovadas justamente porque elas não estão preparadas ou porque estão no lugar errado, tá? Ou você realmente não tem um perfil para aquela vaga e para aquela empresa, ou você realmente está despreparado. E aí essa falta de preparação te coloca numa situação de desvantagem em relação a outros candidatos. Assim como eu postei aqui no meu Instagram no dia de, acho que foi hoje que eu postei, falando justamente isso. Nem sempre o candidato selecionado é aquele que tem o melhor currículo.
tá? E sim aquele que está melhor preparado para a entrevista de emprego. Então, se preparar para a entrevista é obrigatório, é necessário para quem quer realmente criar um resultado impactante, significante para a avaliação final, beleza? Então, se você tiver mais dúvidas ou alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira que eu traga aqui sobre processo de seleção, sobre crescimento profissional, sobre carreira, vai lá no meu direct, manda mensagem, comenta lá, fala, Bruno, fala sobre isso, fala sobre aquilo, assim como o Danilo fez, pediu para me falar um pouquinho aqui sobre essa questão do salário aí, como é que funciona, então eu estou trazendo isso aqui para você, beleza? Espero ter te ajudado, obrigado, a gente se vê em breve, amanhã tem outra live nesse horário das 19 horas, um abraço, tchau, tchau.